Prontinho, querido. Pronto, querido. Ok? Bem, Sim. então, vamos nós. Em primeiro lugar, o meu boa noite. Possamos, juntos, conversar sobre o tema, principalmente sobre o perispírito, né? O princípio vital tem uma pequena, eu diria, uma pequena referência nesse texto, né? E, de fato, não dá para falar muito. Mesmo assim, eu ainda trouxe alguma coisa a mais do livro A Gênese. Bom, vamos falar de perispírito, porque esse é o elemento central, né, nuclear, né, toda essa problemática, ou em toda a fenomenologia mediúnica, né? Nós estamos aqui num curso mediúnico, então o perispírito é tudo que a gente precisa saber, conhecer, para entender os fenômenos, as situações, né, na comunicação mediúnica, o que acontece, como é que funciona essa ligação com a espiritualidade, né? E o perispírito é um fator importante, um elemento importante na própria formação do homem, do ser humano. E a gente vai ver mais para frente. Aliás, colocamos aí umas perguntas justamente para mostrar isso, né? Qual é esse papel, qual a função do perispírito na vida da gente, de um modo geral, né? Desde a concepção. É porque na concepção, nós, enquanto espíritos reencarnantes, somos conectados à primeira célula do nosso corpo, formado pela junção do espermatozoide com o óvulo, e somos ligados pelo nosso corpo espiritual a essa célula. E a partir daí, então, o corpo começa, né, a se formar, a se desenvolver com a multiplicação das células, num processo biológico muito lindo, né? Mas que não é o objeto do nosso estudo aqui. Mas é só para dar uma ideia da presença, então, do corpo espiritual nesse momento, eu diria, solene da nossa reencarnação. Pode seguir para mim, Ana? Muito bem. Nós vamos ter aqui duas formas de ver o homem, essa primeira no Livro dos Espíritos e a seguir no Livro dos Médiuns, abordando os três elementos, embora de uma forma um pouquinho diferente num dos livros e no outro, não é? Então, aqui no Livro dos Espíritos, que é onde aparece primeiro, na questão 135A, nós temos o homem, corpo, ou o ser material, o elemento material, não é? A matéria, digamos, condensada, a matéria mais grosseira, né, em nós. E o corpo, então, semelhante ao dos animais. Claro, ele é egresso do reino animal, né? Foi desenvolvido desde priscas eras, lembrando lá nos primeiros momentos da vida no planeta, os primeiros seres vivos eram formados, tinha o corpo formado de uma única célula. Então, aquela célula seria, digamos, o ancestral mais remoto desta célula que se forma agora no corpo, não é, da mãe, da mulher, na junção do espermatozoide com o óvulo. Aquela célula é representada por esta célula agora, porque daquela célula foi se desenvolvendo o corpo animal através das eras, até chegar no corpo humano, que, como diz Kardec,
é o último elo da animalidade sobre a Terra, né? Está lá no capítulo 10 da Gênese. Então, é o corpo material animado pelo princípio vital. Esse princípio que faz parte aqui da aula, né? O princípio vital quer dizer o princípio da vida, né? E o que, na verdade, esse princípio é alguma coisa abstrata, né? O que é material, que é concreto, é o fluido vital, que é o que se impregna, né, todo o nosso organismo para que o corpo seja um corpo vivo, né, de um ser vivo. Depois a alma, o espírito encarnado, portanto é só uma questão de palavras, não é? Kardec usou os espíritos, aliás, usaram a palavra alma por ser a palavra usada na religião, né? As religiões sempre falaram de alma, não de espírito. Mas a alma, então, é o espírito encarnado. E o espírito, se a gente pode usar esse jogo de palavras, o espírito seria a alma desencarnada, vamos dizer assim. Muito bem. Do qual o corpo é a habitação, claro. Né? A alma, o espírito, né? Ele habita o corpo durante a vida, a existência, né, do ser. E, finalmente, o perispírito. Então, esse sim, o princípio intermediário, que faz a ligação, o que estabelece o amálgama, a colagem, vamos dizer, não é, do espírito no corpo. Isso é só uma analogia, claro, não tem colagem nenhuma. Está ligado, né, espiritualmente, mas o espírito é um ser livre, não é? Substância semimaterial, embora o corpo muitas vezes é considerado como tipo uma prisão, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos aprisionados no corpo e não podemos sair assim aleatoriamente, né? Só com a morte do corpo, então o espírito se liberta inteiramente. O perispírito, então, é esse princípio intermediário, essa substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Esse primeiro envoltório, portanto, é a veste energética criada no momento da individuação, né? Quando uma centelha etérea salta da fonte da inteligência e agrega um átomo de matéria que vem a ser, então, o seu corpo, o seu corpo energético, o seu corpo espiritual. Da matéria sutil, né? Da matéria do fluido cósmico universal, da matéria eterizada. Portanto, aquele átomo é um átomo sutil. E aí Kardec faz uma analogia, né, com o fruto, para mostrar que esses três elementos correspondem à semente, à polpa e à casca. Próximo, por favor. Isso é o Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns é a mesma coisa, só há uma troca, né, na ordem. Lá, Kardec colocou o corpo primeiro, aqui surge a alma. Isso provavelmente porque agora nós estamos tratando de mediunidade. O que importa agora, né, é o espírito, não o homem, não o corpo, próprio corpo material, né? Então, é a mesma coisa. A alma, o espírito, princípio inteligente, em que se encontra o senso moral, né? Claro, o espírito é o ser moral, digamos assim. O corpo, invólucro material grosseiro, revestido temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios, ou seja, o cumprimento do projeto reencarnatório, né? E o perispírito, o invólucro fluídico, semimaterial novamente. Semimaterial, no começo, quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu ouvi essa expressão e também junto com outros colegas, né, a gente tinha a impressão que semimaterial porque era meio, metade matéria e metade espírito, mas não existe, o espírito não se divide, né, não tem essa coisa. É semimaterial porque é matéria sutil, matéria fluídica, né, matéria
coletada, digamos assim, no fluido cósmico universal para a formação do perispírito. Digamos assim, na atmosfera, né? Nessa, digamos, camada fluídica que envolve o planeta, né? Aí que a gente retira a matéria sutil para a formação do perispírito. E assim em todos os mundos. Seguindo, por favor. Muito bem. Então, o que é o perispírito? Né? Está aqui essa definição no livro, um magnífico livro do professor, do doutor, aliás, Almino Zimmermann, já desencarnado, que foi presidente da Associação dos Magistrados Espíritas no Brasil, e ele, então, fez aquele livro que é um verdadeiro almanaque, né? Tudo que tem sobre o perispírito nas principais obras espíritas, principalmente a Codificação e André Luiz, ele colocou no seu livro, chamado Perispírito. Então, ali ele dá essa definição. Peri quer dizer em torno, digamos, um prefixo, né, que vem do grego, peri, como nós tínhamos lá na escola aristotélica, né, as aulas peripatéticas, né, porque o Aristóteles dava as aulas andando, né, caminhando em torno de um arvoredo, de um parque ali, tipo um parque mesmo, né, onde ele construiu o Liceu. Né? Então, peri, em torno, e espírito, a palavra vem do latim, espírito ou alma. Portanto, só pode haver perispírito na fase hominal. Né? Antes, não tem espírito, tem princípio inteligente, daí que o professor São Marcos chama o perispírito de perispécie. Né? Uma analogia que ele faz, levando em conta que nos reinos inferiores da natureza você tem espécies diferentes, e aqui você tem espírito. Né? Então, é o envoltório sutil e perene da alma que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. De fato, né, é o intermediário entre o espírito e a matéria, entre as duas dimensões, entre os dois mundos. Não é? E é o elemento principal dos diversos fenômenos que acontecem com a participação do espírito. Até a gente sabe que no Livro dos Espíritos, na questões 539 e 540, também está lá a participação de espíritos nos próprios fenômenos da natureza, né? Como as tempestades e outros fenômenos. É uma leva de espíritos que participam. Né? Às vezes a gente brinca, né? Quando numa chuva forte, né? A gente ouve trovões, então as pessoas ficam aqui dizendo São Pedro está mudando os móveis de lugar lá em cima. Bom, pode não ser o São Pedro, mas podem ser esses espíritos que estão movendo, né, matéria, chocando, colocando em choque, e para que surjam esses fenômenos, ou esses sons, né, das tempestades. Seguindo, por favor. Então, o perispírito é o liame que une o espírito à matéria, né? Matéria do corpo. É o liame, quer dizer, esse elo de ligação, esse conector, não é? Esse link, para que porque o espírito e a matéria são dois elementos completamente diferentes, de naturezas diferentes. Então, para o espírito ser ligado à matéria, essa matéria grosseira, nossa, precisa desse intermediário, né, sutil, porque senão não consegue estabelecer. Essa ligação é eletromagnética, né, uma coisa que bem explicada pelo André Luiz nos livros dele. Né? Então, ele é tomado do meio ambiente, do fluido universal, e contém, ao mesmo tempo, eletricidade, fluido magnético, até um certo ponto, a própria matéria inerte.
Matéria inerte seria uma expressão, uma redundância, né, de um modo geral, porque a matéria, por princípio, é inerte mesmo. Quem tem o movimento é o espírito. Quem age, quem movimenta como é que se diz? Tudo no universo, não é? É o espírito. Se não fosse o espírito, a matéria permaneceria inerte e dispersa em todo o espaço, no cosmos, não é? E não existiria nada que existe nos céus. E nem nós, enquanto seres corpóreos, poderíamos existir, não fora o espírito manipulando a matéria para a formação desses diversos corpos que existem em todo o universo. Mais um toquezinho, por favor. Então, poderíamos dizer que o perispírito é a quintessência da matéria. Quintessência. Por que quintessência? Quer dizer a matéria mais refinada, essa essência, né? Que está num estado mais etéreo, fluídico. Não é? Essa expressão vem lá da Grécia Antiga, até do próprio Aristóteles, citado há pouco, porque na época dele, conheciam-se 4 elementos, que eram a base de todas as pesquisas dos filósofos, dos estudos, né, para conhecer o princípio das coisas. Eram a terra, o fogo, a água e o ar. O Aristóteles cria o 5º elemento, a 5ª essência, que é o éter. A palavra éter significa espaço celeste, mas ela é usada naquela figura de que você toma, digamos, o continente pelo conteúdo. Né? Quer dizer, é o espaço celeste, mas, na verdade, ele estava falando do conteúdo do espaço, que é o fluido cósmico universal. Mais um toque, por favor. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. Ou seja, é através do perispírito que se forma o organismo, que se forma o corpo. O perispírito, eu costumo dizer também, analogicamente, que ele funciona como uma espécie de banco de dados. Né? Quando o André Luiz explica em Evolução em 2 Mundos como tudo se formou, ele tá desenvolvendo ali a teoria da formação do perispírito e, por tabela, né, da formação dos corpos, dos seres vivos. Então, a gente vê ali cada parte, cada área do corpo, sistemas, os líquidos, como tudo foi se formando. E o perispírito, a gente sabe, até o próprio Livro dos Espíritos diz isso, o perispírito ele não tem os órgãos. Ele não tem os órgãos. Tanto que é verdade que, por exemplo, nós enxergamos pelos nossos 2 olhos, né, físicos, da carne. O perispírito, pelo perispírito, nós enxergamos pelo corpo todo, a visão não está localizada no ponto. Então, o perispírito não tem os órgãos propriamente, porque a sua existência no mundo espiritual não envolve os mesmos procedimentos da manutenção da vida no mundo material. O que ele tem, então? Por que ele é um banco de dados? Porque ele tem a matriz de todos os órgãos e sistemas do corpo, de tudo que diz respeito ao corpo humano. Estão gravadas nele como se fosse uma placa, né, de computador, digamos assim, está gravado tudo ali. Então, quando ele é ligado, como se fosse essa placa, esse software, vamos dizer, que se liga no computador, não é? Então, tem o cabo. O cabo é aquele cordão fluídico do perispírito no corpo, naquela célula primeira, não é? Então, através desse cabo, ao longo da gestação, ele vai transferindo os dados, todas as informações, digamos assim, que vão ajudar a
a formação do corpo como um todo, dos seus órgãos, ossos, tudo, não é, que diz respeito ao corpo. Então, essas informações estão no corpo espiritual. Essa memória é do corpo espiritual, porque foi nele que as entidades superiores, no laboratório da natureza do planeta, desde a sua formação, trabalharam no corpo, a construção do corpo espiritual com a matéria do nosso planeta, né? E, com isso, chega naquele ponto em que esse corpo espiritual já pode produzir um corpo humano, que é nos confins do reino animal, né? Aí, quando ele termina o estágio no reino animal, vai ao mundo espiritual, e ali é feito, então, eu diria, tipo de uma cirurgia, tipo de um ato cirúrgico que interfere no quadro genético, né? Na própria essência do corpo espiritual, e ele passa a ser um perispírito. E isso está na questão 607A do Livro dos Espíritos. Sinteticamente, né? Está dito ali. Seguindo, por favor. E é também o agente das sensações externas, né? Sensações que nós também temos através dos nossos 5 sentidos, né? Então, tudo vai no corpo espiritual, né? Na questão 257 do Livro dos Espíritos, essa questão até está muito bem explicada, é um texto ali, grande, longo, onde Kardec desenvolve toda essa teoria das sensações, né? Como é que ele chama ali? Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Muito interessante, precisamos ler também para compreender melhor essa parte em relação ao perispírito. Seguindo, por favor. O perispírito não é uma novidade, né? Enquanto corpo espiritual, ele já era conhecido de antigas culturas, e tem aqui, então, vários nomes, como ele foi chamado em outras culturas. Isso, o próprio Leon Denis e o André Luiz, né, eles falam de alguns desses nomes, inclusive dão outros. São, me parece que mais de 40 nomes diferentes para o corpo espiritual. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, se refere ao corpo espiritual. Aliás, ele fala uma coisa interessante ali, né? Ele diz, semeia-se corpo material e colhe-se, né, corpo espiritual. É como se ele dissesse, não é, o corpo é sepultado, o corpo material vai na terra, né, semeia-se, o espírito ressuscita em corpo espiritual, né, como aconteceu com Jesus. Então é isso, são várias denominações, e talvez a mais interessante agora para nós seria essa penúltima, de modelo organizador biológico, nome dado pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Seguindo. Então, o perispírito, diz o Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz. Aliás, como já disse até, o Emmanuel é que faz todos os prefácios dos livros do André Luiz, né? E prefácios riquíssimos. É importante ler o prefácio primeiro, que ali a gente colhe muita informação interessante vinda do Emmanuel a respeito desses livros, de cada um deles. O perispírito, então, não é um corpo de vaga neblina, parece, né? Um corpo assim que desaparece na fumaça, se desfaz em fumaça, né? Como antes, como algumas crenças, né, já procuraram mostrar, já entendiam assim, mas não é nada disso, né? Então, ele é uma organização viva a que se amoldam as células materiais. Vejam só, a que se amoldam as células materiais. Então,
ele é esse modelo organizador biológico, é uma espécie de forma com todas as suas forminhas, onde são moldadas as células do nosso corpo, né? Que o corpo vai se formando célula a célula, e o perispírito vai sendo ligado ao corpo, célula a célula. Na morte, ocorre o fenômeno oposto, né? Ele vai se desligando célula a célula, da ponta do pé ao alto da cabeça, né? Segundo o próprio André Luiz descreve. Na Gênese, mais um toque, Kardec vai dizer que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Claro, ele é formado do fluido cósmico, né? Mas tudo que é material vem originariamente do fluido cósmico. No entanto, o perispírito é considerado um dos mais importantes. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência. É uma condensação, mas ainda assim, para nós, né, invisível aos nossos olhos, né? Aliás, o que lembra o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, é o corpo espiritual. Ele não estava falando disso, mas a gente pode fazer uma ligação. Seguindo. Então, o perispírito reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo, ainda que em sua constituição os elementos básicos sejam retirados do mundo onde o espírito vive, encarnado ou desencarnado, em qualquer das dimensões, não é? Então, ele reflete o grau de evolução moral. Quanto mais nós nos elevamos, mais, digamos, quintessenciamos, mais nós sutilizamos o corpo espiritual, até que quando nós chegarmos à condição do espírito puro, e está bem longe esse momento, né? Mas vamos chegar um dia. Lá, o perispírito estará tão transparente que a gente vai olhar e só vai ver uma luz, né? O espírito puro é luz, né? Digamos assim. E o perispírito, então, fica transparente, mas ele nunca deixa de existir, em qualquer fase do desenvolvimento e até na condição última do espírito. Seguindo, por favor. Disso resulta o fato capital que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço circundante. Coisa maravilhosa isso, não é? Deus é tão perfeito que ele não se repete. Então, vejam, todos, o André Luiz fala isso no livro Missionários da Luz, quando ele trata da reencarnação de Segismundo, lá no capítulo 13, ele diz, não é, que não há dois perispíritos iguais. Então, não há dois nascimentos iguais, nem duas mortes iguais, nem duas encarnações, nem duas desencarnações absolutamente idênticas, não é? Como também não há dois irmãos gêmeos idênticos. Então, somos únicos, somos criaturas únicas, irrepetíveis. Podemos ter até sósias, é muito comum. Nossa, seu sósia. Mas é só aparência, né? E mesmo os gêmeos podem ser muito parecidos, que alguém de fora, mas uma mãe olha, sabe quem é um e quem é outro, né? E então é isso, somos seres únicos porque nos fizemos únicos, porque lá na criação, todos simples e ignorantes, ali sim, somos absolutamente iguais. Deus não fez nenhum diferente do outro, né? Mas, ao longo da nossa caminhada, é que nós fomos nos diferenciando pelas nossas escolhas, pelos caminhos que percorremos, pelo que aprendemos, pelas experiências que já tivemos, nos lugares onde vivemos, enfim, trazemos uma herança incomparável de cada um de nós, né? Por isso que nos diferenciamos tanto. Seguindo.
Então, não se dá, diz o Kardec, não é? O mesmo com o corpo carnal. E como foi demonstrado, é formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Ou seja, por mais que nós nos diferenciemos, e por mais que digamos, tenha um corpo espiritual um pouco mais sutil, um pouco mais pela sua própria elevação moral, né? Tem um corpo um pouquinho mais refinado, né? Mas no corpo carnal, o corpo em si é igual de todos. A composição do corpo humano é igual para todos, né? E então isso não pode, nisso, né? Nós, claro que também podemos nos diferenciar pelo corpo por uma ou outra marca que trazemos do passado, por uma ou outra deficiência, né? Mas, no geral, os corpos carnais são absolutamente iguais. Inclusive, o de Jesus era igual, o nosso. O que acontecia com o corpo de Jesus? Ele se diferenciava pela sua superioridade moral. Agora, o corpo de um espírito puro, o corpo que um espírito puro forma ao encarnar na Terra, é absolutamente saudável, né? Ninguém nunca deve ter visto Jesus dar um espirro qualquer, ou ficar resfriado, qualquer coisa, porque ele tinha uma saúde perfeita, né? Em perfeito equilíbrio. Então, seguindo, disso resulta ainda que o invólucro perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso moral deste a cada encarnação. É isso, na medida que nós vamos agregando valores morais, espirituais, não é? Nós vamos melhorando, refinando o nosso corpo espiritual, vai se tornando mais leve, mas muito sutilmente, muito lentamente. Isso, numa encarnação só, às vezes a gente melhora um mínimo, um pouquinho, mas melhora. É da lei, né? Ainda que encarnando no mesmo meio, que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão num mundo inferior, possuem um perispírito menos grosseiro que o dos nativos desse mundo. Natural, uma questão lógica, né? Seguindo, por favor. Então, o perispírito acompanha a evolução do espírito, tá? É o espírito que evolui, não é a matéria. O corpo espiritual é formado de matéria. A matéria não evolui. O que evolui na matéria? O que a gente poderia dizer que evolui na matéria? As formas, porque na medida em que nós evoluímos enquanto espírito, nós vamos criando formas mais sofisticadas. É como, por exemplo, a tecnologia, a ciência. Na medida em que evolui, vai criando coisas melhores, de melhor qualidade, né, para o nosso uso. E assim é o perispírito. Quando nós evoluímos, nós agregamos, digamos, valor ao perispírito e ele vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais leve, né? E transparente. Mais um toque. Então, o perispírito é parte integrante do espírito, assim como o corpo físico é inerente ao homem encarnado. Ou seja, não podemos imaginar espírito sem perispírito. Aquela questão de dizer que quando o espírito passa de um plano para o outro, de um mundo para o outro, digamos assim, e sabemos que os mundos também são diferentes, todos diferentes uns dos outros, na questão 56 do Livro dos Espíritos está dito, os mundos, os globos, nem mesmo se assemelham. Então, são semelhantes apenas na forma, né? São todos eles esféricos, né? Mas, pelo menos até onde a gente sabe, né? Que são esféricos. Mas, na sua composição, todos são diferentes. Aí, quando a gente passa para um mundo que é diferente do nosso, o nosso perispírito tem que ser adaptado, tem que ser, como diz em inglês, né? Updated,
tem que ser ajustado à vida naquele outro mundo que é formado de outro tipo de matéria. Entretanto, essa matéria é derivada do fluido cósmico universal, não é? É uma condensação do fluido cósmico em que os átomos são juntados de outra forma, sei lá, de um outro modo, que a gente não sabe como, e aí vamos ter elementos químicos diferentes nos outros globos, nos outros mundos, não é? Por isso que o corpo espiritual no outro mundo, né, tem que ser adaptado àquela matéria. Aqui, alguns cientistas, né, americanos já chegaram à conclusão que o nosso corpo físico ele é formado de cerca de 32, 33 elementos químicos da tabela periódica, né? Mas os elementos químicos daqui do nosso mundo. O próprio André Luiz fala que em outros mundos, em Evolução em Dois Mundos, ele fala isso, né? Nós vamos ter outros elementos químicos que nós desconhecemos completamente. É outra forma talvez, de formação molecular, não é? Com os átomos do fluido cósmico, e aí dá outros elementos. As combinações devem ser ao infinito, evidentemente. Seguindo. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito, da mesma forma que sozinho o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa, não é? Quem pensa é o espírito, não é? A mente é do espírito. A memória, vamos dizer, essa memória, não saberia como qualificar, mas a memória de lembrança de coisas, de fatos, de ocorrências na vida, né? Eventos, isso é do espírito. O perispírito tem essa memória, talvez mecânica, uma memória de tudo que foi trabalhado nele, foi construído nele para que ele depois pudesse gerar um corpo humano. Então, são, digamos, ações agregadas, não é? Que se tornaram automáticas, a fim de que, quando houvesse a reencarnação, o perispírito sempre transferisse para o novo corpo, não é? Aqueles elementos que foram desenvolvidos ali, os órgãos, sistemas e tudo mais. Próximo. O perispírito e o corpo físico são, na verdade, agentes e instrumentos da vontade ou da ação do espírito, ser intelectual e moral. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala da importância da vontade, né? Ele faz ali uma analogia, né? A mente como sendo um escritório, tal, com os diversos departamentos, né? A inteligência, o pensamento, a memória e tal, ele vai escrevendo ali esses departamentos e diz que a vontade é o gerente de tudo isso, né? É a vontade que comanda. Claro. Por que muitas vezes nós não realizamos certas coisas? Os próprios espíritos dizem no Livro dos Espíritos. É quando a nossa vontade é fraca, né? Tem gente que não consegue ter uma vontade firme, não acredita em si mesma, muitas vezes, na sua força, né? E aí não consegue realizar coisas, às vezes, até simples, né? Simples, assim, digamos, é um modo de dizer, né? Claro, que pode ser simples para mim, pode ser complexo para o outro, não tem dúvida, né? Mas a vontade é muito importante em tudo, né? Por isso que, quando os espíritos manipulam a matéria no mundo espiritual, é através do pensamento e da vontade, né? Eu penso em alguma coisa e a vontade é que me leva a realizar aquilo, ou procurar realizar, né? Tentar realizar, e para nós vale da mesma forma. A vontade se ela for poderosa, nós nos tornamos poderosos também. Seguindo, por favor. Então, o perispírito adquire a forma da organização biológica do ser, forma humana, né?
Vamos ver isso já já. Seguindo. A forma do perispírito é a forma humana. Quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sobre a qual conhecemos o espírito na vida física. Claro que o espírito, dependendo do que ele queira realizar, ou ele possa realizar no mundo físico, ele pode até vir com a aparência de uma outra encarnação, de uma outra vida, com aspectos físicos, até em relação à sua vestimenta, detalhes, não é? Moldando, não é? a aparência de uma outra existência. Mas aí talvez para um evento mais genérico. Agora, se ele vai aparecer para mim, um ente querido, não é? ele aparecerá com a forma como eu o conhecia nesta vida. Seguindo. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem de viver, é a mesma em todos os globos. Aí a gente fica pensando, né? Quem assistiu o ET, aquele filme no cinema, é aquele ETzinho, aquele serzinho, né? Muito engraçadinho, simpático e tal, a gente ria com ele, mas ele não representa o ser humano, né? Então, a ficção científica é uma coisa. Tem coisas que a ficção científica antecipa, tem outras coisas que a ficção científica não consegue resolver, não é? Então, imaginar que os marcianos sejam de uma forma diferente, enfim, é desconhecer, não é? A lógica da própria criação divina. Então, forma humana, uma vez que o espírito transpôs os reinos inferiores da natureza e ingressou no reino hominal, daí para frente, até o fim, ele vai, sempre que ele precisar se apresentar num mundo material, ele virá com a sua forma, com a forma humana, né? O seu corpo espiritual retoma a forma humana e ele, então, vai encarnar como um ser humano em qualquer mundo aí do universo, né? Então, a gente imagina que um espírito puro, por exemplo, como Jesus, né? No seu, digamos, na sua morada natural, que ele conquistou por ser um espírito puro, ele lá não precisa ter a forma humana, não precisa se apresentar assim, né? Mas quando ele veio à Terra, ele precisou envergar o envoltório humano como o nosso. Seguindo. Então, é também a forma de todos os espíritos não encarnados que só possuem o perispírito, quer dizer, não possuem o corpo físico, material. Eles estão, nós, quando passamos para o mundo espiritual, passamos com o perispírito, né? O corpo material fica aqui mesmo. Tu és pó e ao pó voltarás, né? Diz lá o Velho Testamento. Seguindo, por favor. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É isso, né? Então, por toda parte, o espírito sempre vai aparecer com um corpo humano, como quando ele precisa se apresentar na vida material, né? Só que em mundos superiores, nós estamos passando de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Depois vem os mundos felizes, né? Se não me falha a memória. E, finalmente, os mundos celestiais. Então, aí a forma do perispírito vai se embelezando, vai se aperfeiçoando. Eu me lembro que num livro, se não me falha a memória, é o Narrações do Infinito, do Camille Flammarion, que ele tem aquela trilogia, né? Narrações do Infinito, Urânia e Estela. E eu acho que em Narrações do Infinito, ele narra que vai com o Lumen, que é o espírito, o mentor dele, faz uma viagem espacial, né? E eles chegam num determinado mundo em que os seres humanos ali
tem o corpo totalmente transparente. Ou seja, a gente consegue olhar o corpo por dentro, funcionando. Como esses brinquedos de plástico, não é? Ou relógios, que você olha a máquina ali funcionando, né? Sem precisar abrir. Então, os corpos humanos, nesse mundo que ele fala, é assim, né? São corpos transparentes. Então, eu acredito que seja nessa condição, mais embelezados, aperfeiçoados e purificados, né? Seguindo. No Evangelho, também, no capítulo 3º, aliás, essa primeira parte é do Evangelho, mais um toque, por favor. Nós vamos ver essa colocação aqui. O corpo nada tem da materialidade terrena nesses mundos superiores. Por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Esse item 9 é quando ele está falando dos mundos superiores, né? Então, ele fala isso. Nos mundos superiores, né, esses corpos não têm nada da materialidade terrena, são diferenciados, são mais sutis, mais leves, né, não são pesados. Aqui na Terra, você pega, às vezes, aqui, essa região, né, tem muito morro, né? Você sobe um pouquinho, já está cansado, né? Ali não, nesses mundos aí, eu acho que os seres humanos quase que levitam, né, de um corpo tão purificado. Mais um toque. Então, esses são corpos... Aqui, que as meninas estavam falando aqui, quanto a forma do corpo nos outros planetas, né? Então, não só planetas mais adiantados, onde os corpos seriam similares ao corpo humano, mas muito mais bonitos, mais sutis, etc. Isso. Mas também nos planetas menos evoluídos, também. Então, adaptado sempre às condições do planeta, claro, né? Sem então, dúvida. Mas o formato não vai ter ET, não vai ter uma forma diferente. O formato é humano. É como aqui na Terra, né, Ana, no começo, quando começaram a surgir os seres humanos, aqueles hominídeos, né, do passado, eles tinham a forma humana, só que eram corpos assim, extremamente animalizados, o corpo todo coberto de pelos, né? E com o tempo foi passando do Homo habilis para o Homo erectus, daí para o sapiens sapiens, o corpo foi evoluindo, foi se embelezando, foi perdendo aquelas características grosseiras no início e se tornou o corpo que é hoje, né? Claro, é isso que acontece. Então, se nós, amanhã, formos os exilados da Terra para um mundo inferior, vai ser a mesma coisa. Vamos encontrar lá corpos ainda mais grosseiros, né? E tendentes também a um progresso, a um aperfeiçoamento, como tudo no universo, né? Seguindo, por favor. Os sentidos ali, então, mais sutis, têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. Eu costumo dizer que o corpo é um abafador da alma, né, das nossas funções, das nossas faculdades, né, mais sutis. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Foi o que eu falei há pouco, né? Quase que os homens quase que levitam nesses mundos superiores, né? Seguindo. Ainda tem muita coisa, mas acho que eu vou ter que correr, porque o tempo praticamente já está no fim. A mesma forma, né, quer dizer, essa forma sobre a qual em todos os tempos foram representados os anjos como espíritos puros, né? Porque anjo, lá na questão 113 do Livro dos Espíritos, está dito. O que nós chamamos aqui, né, as religiões, anjos, arcanjos, querubins, serafins, na verdade são espíritos puros, né? Em diferentes condições de, digamos, de preparo, né, para as mais diferentes missões também no universo. Seguindo, por favor. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos em qualquer grau a que pertençam.
Mais um toque. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Aí entra, então, na questão das propriedades, não é, do perispírito. Dá mais um toquinho, 2, na verdade, Ana. Mais um. Aqui, então, nós temos as variedades, as propriedades do perispírito, como o Dr. Zalmino Zimmermann desenvolve lá no livro dele, Perispírito, né? Então, são características próprias, a invisibilidade, né? Nós não vemos os espíritos pelos olhos da carne, penetrabilidade, não há obstáculo, né? O espírito que pare o espírito, se ele quiser entrar na casa por uma parede, por uma porta, ele entra. E por que isso? Se 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? É porque nenhuma dessas formações, né, materiais, elas são absolutamente compactas. Já vi uma explicação de que num átomo há 100.000 vezes mais espaço do que matéria. Vejam vocês, e o átomo é invisível aos olhos humanos. Então, o que acontece numa parede? Ela está cheia de espaços ali, não é compacto. Então, o espírito passa por esses espaços, porque ele está com um corpo material e vai passar por uma parede que é de matéria também. Ele só consegue passar por causa disso, né? Então, ele tem essa condição da penetrabilidade, a ponderabilidade, pode ser pesado, plasticidade, né? Ele pode mudar a sua forma, como no caso dos ovoides, que o André Luiz fala, por exemplo, né? Ele se deforma, ele pode tomar uma forma animal no mundo espiritual, né? E assim vai, são as diversas propriedades. E depois disso vem, então, seguindo aí o próprio princípio vital, né? Mas o mais interessante é o que estaria nas conclusões, que são várias partes, mas eu penso que agora já não há mais tempo para desenvolver. O fato é que o Livro dos Médiuns é um tratado sobre o perispírito, porque ali são explicados todos os fenômenos mediúnicos. E fenômeno mediúnico, né, é coisa que envolve o perispírito, sempre. Então, o próprio Kardec vai falar no final, né, do livro, no capítulo 1º, da segunda parte do livro dos Médiuns, que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis, ou seja, até aquele momento, né? Mas agora, hoje em dia, né, 161 anos depois da publicação do Livro dos Médiuns, nós já temos bastante explicações com o que veio depois, com a obra de Chico Xavier, André Luiz, enfim. É um tema fascinante, tem muita coisa e muita referência bonita, principalmente na obra do Leon Denis. O Leon Denis fala muito do perispírito, então tem trechos no invisível, depois da morte, o problema do ser, do destino e da dor, enfim, o Grande Enigma, os principais livros do André Luiz, do Leon Denis, né? Inclusive O Porquê da Vida, eu me lembro que eu coloquei aí, e só para completar, eu diria, no Grande Enigma, ele fala assim: o perispírito é a armadura invisível que sustém interiormente a estátua humana, porque ele está realmente na base da formação do corpo, não é? E ele está lá. Ele está lá e, digamos que como foi falado aí num dos slides, todos os órgãos se formaram sobre ele, como se ele fosse essa forma. Então, a forma permanece ali, né, no seu lugar,
dando sustentação a toda a organização física nossa, né? Até enquanto o corpo tiver vida. Quando ele não tiver mais, o perispírito vai embora e a matéria fica e se decompõe, o corpo se decompõe por completo e a matéria volta para o seu habitat natural, né? Para o fluido cósmico universal, para servir à formação de outros corpos. Eu acho que é isso que eu queria dizer. O tempo já... Manuel, eu Oi? posso fazer uma sugestão? Você podia projetar os slides restantes, mesmo sem comentário, só para lançar a semente aí nas cabecinhas. Ah, sim, pois não. Ana, pode fazer Vamos isso. lá, Sim. Ana? Aqui. A partir daí, do princípio vital. Isso. Vai girando que eles vão aparecendo aí as informações, os conceitos que eu tirei aí dessas obras, a Gênese principalmente, né? Mais uma vez a Gênese, tudo falando aí do princípio vital. E a conclusão, principalmente, olha, no livro Roteiro, do Emmanuel, Entre a Terra e o Céu, são colocações belíssimas sobre o perispírito, viu? Que até, se a Ana quiser, pode passar para os alunos, para mim não tem importância. Ai, que coisa boa! Claro que sim. Muito então, bom. está aí, olha, cristianismo e espiritismo. Oi? Vou colocar no Classroom. Isso. No Google Classroom. Tá bom. Pode colocar. Porque Muito isso vai ser muito importante para eles. Para consulta com mais vagar, né? Exatamente. Aí eu sei que eles vão se encantar pelo tema e aí vão se interessar mais ainda. Olha lá, no livro Leis de Amor, O Grande Enigma. Né? É uma boa bibliografia que tem aí. Até no livro Reencarnação, do Gabriel Delane, ele fala do perispírito. A Gênese. Perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Olha, o Herculano Pires. Aliás, essa passagem é muito interessante. Vocês que vão ter um curso de passe aí, né? Como se dá a fusão, né? Entre o perispírito do espírito comunicante e o perispírito do médium. Muito interessante essa descrição do Herculano Pires no livro Mediunidade. Belíssima aula, belíssima pesquisa. Parabéns. É feito com muito carinho. Com certeza. Essa pesquisa aí vale ouro. Obrigada. Obrigada demais. A gente aqui, estudando, quando a gente pensa no conteúdo que estava dentro do livro e o conteúdo que o Manuel trouxe para a gente é gota no oceano, né? Então, eu acho que vale a pena. E o que eu acho que é interessante a gente deu a aula sobre passe, a gente deu a aula sobre fluidos, a gente deu a aula sobre espírito, né? E eu falei, passe foi o quê? 3 horas de aula, fluido foi 1 hora, espírito foi outra hora. E ele conseguiu trazer, foi uma das razões que eu pedi para ele dar essa aula, foi porque ele trouxe uma perspectiva diferente da indústria. Eu fiz uma pesquisa e ele trouxe mais 1 milhão de outras coisas, né? Então, a gente vê que como um complementa o outro. Se fosse eu dando aula, provavelmente eu ia ficar batendo na mesma tecla, né? Então, aí, o meu livrinho também tá cheio de anotações aí, com o professor Manuel. Mas, obrigada. Sabe, Manuel, mesmo que se você tivesse conseguido abordar todos os slides, é muita informação para eles a gente memorizar. Então, ter arquivado para consultar de vez em sempre é muito melhor. Era mais para mostrar também que tem muita coisa na literatura espírita em geral, né? Se pode encontrar. Por isso a importância de ler bastante, se instruir, como diz o Espírito da Verdade. Né? E aí, alguns conceitos importantes para a gente vai trabalhar a mediunidade, né? Como o Manuel falou, isso no momento da psicofonia,
É perispírito ou perispírito. Não é que o espírito vem tomar o corpo da gente. É essa ligação. Outra coisa importante que ele falou, isso que a gente vê, a gente sente por todas as células do perispírito, que são diferentes das células do corpo, mas, enfim, é uma matéria quintessencial, como ele falou, mas não existem os órgãos lá, né? Então, aí uma pergunta para a gente, por que, então, o espírito que vem pedir ajuda está falando, o meu estômago está doendo, ou eu estou com dor de cabeça, ou eu não consigo enxergar? Se ele não tem mais o órgão, é porque está tudo na mente, né? Então, esse repositório, esse database que o Manuel falou, que está impregnado ali, essa sensação, ele vai morrer, vai continuar morrendo. Tem a ver, né, Ana, também com o condicionamento. Nós nos condicionamos aqui a certos movimentos, né, a certas funções do corpo, e quando nós nos apegamos ao corpo, ou nos apegamos a certas coisas, alimentação, né, e outras práticas que a gente tem, a gente encharca o corpo espiritual com energias que depois, quando passa para o lado de lá, fica sentindo tendo essas sensações mesmo, né? Porque o corpo espiritual está encharcado dessas energias grosseiras, né? Por isso que é importante a gente começar a trabalhar a reforma íntima, começar a mudar a nossa conduta, o que a gente come, o que a gente bebe, senão a gente vai chegar lá, sei lá, se Deus quiser, no nosso lar ou no adjacente, né? Porque o nosso lar é um, existe milhares, mas enfim, no grau evolutivo para cada um de nós, a gente vai querer procurar churrasco. Não vai ter. Por quê? Porque o corpo espiritual não precisa de churrasco, não precisa de picanha, né? Outra coisa que eu queria falar... Os chakras. Os chakras estão no perispírito. Outra coisa que eu queria comentar é que a gente estava falando aí desses 3 corpos, né? Corpo material, corpo perispiritual e o corpo espiritual, o perispiritual e o espiritual. Tem que lembrar que a densidade é tão diferente que nos mundos mais inferiores, como o da gente, ainda existem esses corpos intermediários, né? À medida que a gente vai evoluindo, em que há uma sinergia maior, aí não é mais tanta necessidade de ter esses corpos intermediários, como a gente sabe, né? Por quê? Porque o corpo da gente não ia aguentar diretamente a energia do espírito. É como estar querendo misturar água com óleo, né? Então, a densidade é muito diferente no cemitério. Então, precisa de alguma coisa intermediária, né? E no nosso grau evolutivo precisa ainda de mais. Na medida que você passa para um nível superior também, né, as suas necessidades são outras, não são as necessidades daqui, né? Tão pesadas, às vezes, e são as necessidades mais sutis, tudo mais leve. Então, o corpo também acompanha isso, né? Alguma pergunta? Não, excelente. Então, quando a gente estiver assistindo Star Wars, não é para achar que nos outros universos e nos outros planetas existem os bichos igual no Star Wars, porque não há. Tá bom? A gente não vai encontrar o Chewbacca. Bom, vamos encerrar. Elaine, faz a prece final para a gente, por favor. Beijo. Está em mudo. Não, eu estava conversando com as meninas, porque elas estão aqui, para elas acompanharem a prece. E bem na hora que você pediu, a minha máquina de lavar roupa encerrou e começou a tocar uma música. Então tá, vamos nos acalmando. Se a gente puder fechar o olho e nos conectar aqui conosco, né, com o espírito que somos. Levando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que através de toda a espiritualidade amiga nos traz todo esse material, todos esses recursos, todas essas referências que são tão importantes para a gente no nosso aprendizado, nos dando a base para que a gente possa entender melhor esse procedimento, como acontece essa interação do plano espiritual com o plano físico. Possamos, com todo o nosso coração, agradecer ao Pai por essa oportunidade de estudo,
pela tecnologia que temos acesso, que nos possibilita essa conexão à distância. Que possamos levar esse ensinamento durante a nossa semana, buscar expandir um pouco mais do que aprendemos aqui. E sempre lembrar que para cada um de nós temos um propósito. Então, que a gente saiba realmente trabalhar, estudar, nos educar, para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui, nessa existência, da melhor forma possível. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Boa noite.